A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo Jairo Marques, um jornalista com deficiência, responsável pelo blog Assim Como Você, que fala sobre a pessoa com deficiência. Boa noite, Jairo, seja bem-vindo. Só para deixar uma coisa clara, você é uma pessoa que, desde o começo do programa, sempre quis trazer você para conversar com o meu público aqui do Consciência Inclusiva. Seja bem-vindo, boa noite. Se apresente, por favor. Obrigado, Bruno. Boa noite. É interessante que são tantos anseios, né? Tanta gente precisando de falar sobre questões de diversidade, de inclusão, e ainda, infelizmente, os porta-vozes são poucos, né? E por isso, às vezes, a gente demora mais do que a gente gostaria de atender as pessoas, de estar com as pessoas, mas a gente tenta. Então, espero aí contribuir de alguma maneira para o seu canal e para as pessoas que te prestigiam. Jairo, eu queria saber de você qual é a situação da inclusão social da pessoa com deficiência na sua visão. Só para começar, só para a gente começar a conversar. Ô Bruno, é uma pergunta ampla, mas a resposta é fácil. Quando eu trato de questões de inclusão, de acessibilidade, do mundo das pessoas com deficiência, em universos que não são necessariamente próximos das pessoas com deficiência ou que têm uma ligação direta com as pessoas com deficiência,
as dúvidas são muito rudimentares, as questões são muito básicas. As pessoas têm uma noção completamente distorcida do que é a realidade de uma pessoa com deficiência. As pessoas ainda têm uma imagem muito assistencialista, as pessoas ainda têm uma imagem muito condescendente, e uma imagem que eu diria para vocês, nem de 20 anos atrás, mas talvez de 30, 40 anos atrás. E o que isso me indica? Me indica que a nossa jornada é longuíssima. Se a gente ainda está falando de questões básicas, quer dizer que a gente vai conseguir sofisticar essa discussão quando? Né? Quer dizer que a gente vai conseguir trazer discussões mais de fundo quando? Né? Então, tem lá a sua complexidade, né? Isso. Mas eu acho que eu não me limito a isso. Eu procuro não me ater a esses atrasos. E eu procuro falar, tanto nas minhas colunas, como nas redes sociais, do que eu entendo como algo um pouco mais para frente, um pouco mais de progresso nessa essa empreitada, né, das pessoas com deficiência, para ter cidadania, para ter dignidade, como qualquer outra pessoa. Né? Hoje é só perguntinha fácil, tá? Opa! Como é que você vê a situação política da pessoa com deficiência? Como é que somos tratados pelo sistema e as autoridades em geral? Então, eu acho que as autoridades, em geral, elas repetem o modelo da sociedade, que é uma coisa um pouco assistencialista, que é uma coisa um pouco desinformada. Né? É claro que isso, eu estou generalizando, é claro que existem já algumas representações políticas que são importantes, que são mais contemporâneas, mas, via de regra, a gente ainda tem pouquíssimos representantes políticos, a gente tem pouquíssima aderência na classe política que tem hoje, né? Se você pensar assim, as nomenclaturas que os políticos usam em relação à pessoa com deficiência são equivocadas, os valores atribuídos às pessoas com deficiência pela classe política são equivocados, e até mesmo a discussão de direitos é equivocada. A gente está num momento muito importante que a gente está debatendo aí os benefícios sociais chegando num limite de gastos, né? Então, é uma cruzada que a gente não participa. A pessoa com deficiência não participa, e ele só é o culpado, ele é culpado por o déficit estar alto. Né? Mas como é que as pessoas saem dessa dependência de um benefício assistencial? A classe política não discute com as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência nem chegam lá para isso. Então a gente só é visto como beneficiário, e não como agente que pode colaborar nessa discussão, né? Só para corroborar com você, eu acho que a gente tem uma discussão aí presente, que é a lei de cotas no mercado de trabalho e a nossa presença no mercado de trabalho, né? Uma questão de toda hora tem uma discussão, uma discussão, alguma ideia de retirada de direitos ou retirada da própria pessoa com deficiência do mercado de trabalho. E a gente está lutando para que
a gente se mantenha no mercado de trabalho, né? E se você pensar, Bruno, a lei de cotas foi um divisor de águas, talvez o mais importante para a construção de dignidade, de cidadania da pessoa com deficiência. Hoje, milhares de pessoas com deficiência têm uma vida social, uma vida familiar, têm condições de ter uma casa, têm condições de, enfim, viajar, porque elas entraram no mercado de trabalho por meio da força da lei de cotas. Porque se a gente fosse esperar benevolência, se a gente fosse esperar consciência, ou mesmo lógica, as coisas não teriam andado. Agora, é evidente para mim que a lei de cotas precisa de modernizações. Só para justificar num exemplo, a lei de cotas não contempla de uma maneira mais particular, digamos assim, a questão do home office, né, que é algo do nosso tempo. Então, alguns nuances da lei eu avalio que sim, que elas podem estar em debate, que elas podem ser repactuadas, né? E, de novo, com a participação da pessoa com deficiência. Eu acho o seguinte, né? Só as lideranças participam, as lideranças políticas do movimento da pessoa com deficiência, e a gente, ela não, a gente que eu digo, a pessoa com deficiência em geral, poucas pessoas vão buscar as informações, né? Quando, na verdade, quem faz a vida da pessoa com deficiência não é a liderança, e sim a família, a própria pessoa com deficiência e quem cuida da gente. Com certeza. E eu acho que passa pela responsabilidade da família, eu tenho isso muito claro, transformar essa pessoa, ajudar essa pessoa a ser independente, a ter o maior desenvolvimento possível do seu intelecto, das suas relações, do seu conhecimento de mundo, das suas habilidades sociais, né? E até isso é uma questão que a gente batalha, né? Ainda é muito, muito forte dentro das famílias. E eu respeito, enfim, quem pensa ao contrário, mas ainda é muito forte uma questão de proteção, né? E com a proteção pode vir a infantilização, pode vir a falta de autonomia, pode vir uma série de questões que vão, de certa maneira, acorrentar essa pessoa em casa, acorrentar essa pessoa ao não posso, ao não vou, ao não consigo, ao não tenho capacidade, né? Concordo com você. E aproveitando, eu gostaria de saber na sua visão, qual é o papel das novelas nessa quebra de tabu. Olha, Bruno, eu já entrei em várias discussões sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa respeitar as produções artísticas como produções artísticas. Isso é um ponto, né? Porém, a gente não pode se fingir aqui de desentendidos e achar que as produções culturais elas não têm impacto na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas e nas ações das pessoas. Então, eu acredito que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que
ok, vamos respeitar a liberdade de produção, vamos respeitar as liberdades artísticas, mas por que não a arte também ajudar na discussão de valores, ajudar no fomento de novas ideias, na construção de novas realidades, de apresentar para as pessoas pessoas diversas, né? Por que a gente acha tão importante uma pessoa negra representar um papel de um negro e acha menos importante uma pessoa com deficiência representar uma pessoa com deficiência numa obra televisiva qualquer, novelística qualquer, né? Então, eu acredito que eu acho que dá para contemplar as duas coisas, o direito de expressão, a liberdade de produção artística e também elevar aí valores de diversidade ou quaisquer outros valores sociais que necessitem, né, de um debate num painel tão grande como é a novela, sobretudo no Brasil, né? Entendi. Eu acho que é importante, mas tem mais algumas ferramentas que precisam ser utilizadas, como por exemplo um programa de televisão voltado para a pessoa com deficiência ser debatido, né? É a minha opinião. Então, eu acho que tudo que é exclusivo não me cai bem. Eu acho que um programa só para, uma coisa só para, um espaço só para, eu não me cai bem, assim, é uma coisa que eu não acho que faz a gente evoluir, assim. Eu sempre defendo que a gente esteja junto, sabe? Que a pessoa com deficiência esteja nos espaços quaisquer, e não espaços exclusivos, espaços que sejam instituídos para aquele público. Seria justo eu dizer que a lei de cotas ela é voltada para a pessoa com deficiência adquirida? Eu digo no mercado de trabalho. Olha, eu acho que a lei não faz essa distinção de uma maneira tão efusiva. Você diz em relação, por exemplo, a uma pessoa que tem uma deficiência congênita, é isso? Olha, talvez o que a gente possa dizer é que pessoas com deficiências congênitas que levam a uma condição mais desafiadora podem passar por dificuldades maiores que uma pessoa que teve uma deficiência adquirida. Isso eu estou de acordo com você. Mas que o tratamento da lei privilegia, não sei, eu nunca pensei nesse aspecto. Não saberia te dizer especialmente nessa questão. Eu acho que sim, porque quanto menor a dependência física, mais fácil a aceitação e mais fácil lidar com a pessoa com deficiência. Bom, nesse ponto eu concordo com você. Eu só não acho que isso seja a natureza da lei. Eu acho que talvez o que a gente precise é de criar mecanismos de salvaguarda, de segurança, que amparem mais essas pessoas, mais esse grupo. Mas não acho que seja que a lei, em seu espírito, privilegie mais um grupo que a outro. Mas eu concordo contigo que
na discussão da lei, ou numa rediscussão da lei, é preciso sim criar mecanismos que deem alguma vantagem, talvez, para quem tem deficiências mais severas, claro, porque todo mundo sabe que pessoas com deficiência mais leves, né? Mais leves é uma palavra muito complicada também, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? O que é leve para mim pode não ser leve para você, enfim. Enfim, mas talvez menos desafiadoras, enfim, não sei qual é o termo que a gente pode usar aqui, mas é evidente que quem tem menos comprometimento vai ter mais chance. E o mercado vai querer captar essas pessoas mais rapidamente, né? Mas a gente também não pode culpar as pessoas, né? O que a gente precisa é discutir como os outros entram e não como quem já entrou ou possa ter menos chance de entrar, né? Por exemplo, eu acho que o home office é um modelo de trabalho que veio para ficar. Portanto, aquelas pessoas com deficiência natural, que é o meu caso, eu nasci com paralisia cerebral, certo? Nasci de 6 meses. Poderíamos muito bem ser utilizados no modelo home office. Isso, eu estou completamente de acordo. Completamente de acordo. Por exemplo, talvez uma pessoa com tetraplegia também possa ter o amparo de fazer o home office, porque o deslocamento de uma pessoa tetraplégica é mais complexo que um paraplégico, por exemplo. Né? Geralmente, dependendo do grau da tetraplegia, a pessoa vai ter bastante restrição de movimento nos braços, e como é que ela vai entrar num carro. Enfim, é possível, tudo é possível, claro, mas entende como mais gente pode entrar nesse barco? Sim. Mas, para isso, eu entendo que é o seguinte: a gente tem que rediscutir o LOAS e o BPC, porque do jeito que é configurado, ela não permite que a pessoa com deficiência que recebe o BPC trabalhe. Estou de pleno acordo com você. E isso é de uma imbecilidade gigantesca. E os modelos para isso já existem, né? Por exemplo, pode-se criar um mecanismo de teste, né? Enquanto a pessoa entra no mercado de trabalho, que ela tenha, sei lá, 6 meses de continuidade do benefício, 1 ano de continuidade do benefício, que seja pela metade, né, já que ela vai estar recebendo um salário, mas que ela tenha a segurança de que o benefício continue. E que se houver desligamento do trabalho, seja qualquer que for a questão, que a pessoa tenha acesso ao benefício de volta. Se você pensar, é tão rudimentar o mecanismo que existe hoje, porque ele desestimula as pessoas, né, a procurar um trabalho, a procurar um emprego. E vou mais além. Por que a gente não tem nenhum tipo de benefício para a pessoa com deficiência ser empreendedora? Né? E que, de novo, e que ela seja empreendedora ao mesmo tempo em que ela continue recebendo algum nível do benefício. Né? Assim, existem diversas formas para que a gente consiga desvincular essa coisa do assistencialismo, que a gente consiga fomentar as pessoas a trabalharem. Mas eu acho, Bruno, que essa pressão
vai aumentar muito nos próximos anos, porque a gente tem mais gente como você, como eu, que foram para a escola regular, que conseguiram algum nível de formação, algum nível de experiência, porque a realidade da pessoa com deficiência ainda é de muito analfabetismo, muito pouco acesso à escola, né? Muito pouco acesso à informação. Então, as pessoas estão chegando agora, e estão chegando muito empurradas, né? Porque a parte da sociedade insiste que as pessoas tenham que ter lá um cercadinho, eles não possam estudar, as crianças não possam estudar umas com as outras, enfim, aí já é uma outra discussão. Mas eu vi um vídeo aqui no YouTube falando sobre uma questão que me deixou um pouco preocupado, que é a desativação dos departamentos que tratam da diversidade e da inclusão. Foi citado algumas empresas que eu não vou citar aqui. Posso te mandar depois para você assistir, mas um jornalista comentando a desativação desse segmento pode ser prejudicial para a gente, né? Porque a gente utiliza dessa porta, mas também eu entendo que é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco forçada a situação no sentido das lideranças políticas querem impor a pessoa com deficiência. Eu não sei se eu me fiz entender, mas... Não entendi essa parte das lideranças políticas impondo pessoas com deficiência. A primeira parte eu entendi, podemos conversar dela. A segunda parte eu não compreendi. Vamos lá. Vamos pela primeira parte, depois eu explico a segunda. Tá, a primeira parte eu acho o seguinte, é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos principalmente, que é desarticulação em algum nível das estruturas que são colocadas em empresas para fomentar a diversidade e inclusão. Porém, isso tem uma contramão gigantesca em outras partes do mundo. Em outras partes do mundo, os conselhos de diversidade eles estão deixando de ser consultivo para ser deliberativo, para tomar decisões de fato. Eu acho que a realidade americana ela respinga no mundo todo, é importante para o mundo todo, mas acho que eu acho que é algo que vai ser contornado. O movimento pela diversidade ele é muito contundente, é muito forte. Ele envolve gente demais, sabe? E ele tem valores que estão muito arraigados em todo mundo. Então, e que tem muita aderência. Então, eu acho que sim, que a gente precisa estar atento a isso, que a gente precisa combater isso, observar isso, né? Mas eu sou mais otimista. Eu acho que a chance disso prosperar no sentido de diminuir os espaços de diversidade, eu acho que não são grandes. É claro, né, que tem todo um movimento político que pode contribuir para a piora desse cenário, mas
esses chacoalhões a gente já viveu outras vezes e tenho certa convicção de que a sociedade já está bem consciente, né, da importância do diverso. Eu acho, Jairo, que voltando um pouco naquela parte política que a gente estava conversando, eu acho que o nosso grupo da pessoa com deficiência, ele acaba sendo utilizado politicamente. E não necessariamente por pessoas que acreditam na nossa cidadania. Só para ser politicamente correto, vamos dizer assim. Ah, sim. Não, mas isso desde que o mundo é mundo, né? Se você pensar, talvez na sua infância você tenha ganhado alguma órtese, alguma cadeira de rodas, alguma coisa de algum político, né? Isso era muito comum, né? Claro, você é bem mais jovem que eu, mas isso era algo muito comum, né, de acontecer. E esse uso político, ele sofisticou, claro, mas ele acontece até hoje. E acontece justamente porque as pessoas com deficiência ainda são menos informadas, ainda são muitas são vitimizadas, né? Então é um terreno ainda fértil para esse tipo de ação, né? De manipulação política, de o que a gente chamava antes de cabresto, né? Virar cabresto dos outros, né? Porém, se você observar, Bruno, agora nessas eleições, isso é um movimento que já tem acontecido há alguns anos, mas que tem aumentado cada vez mais. Nessas eleições agora para prefeito, para vereador, a gente tem muitas pessoas com deficiência aparecendo. A gente tem muitas pessoas com deficiência querendo falar por si mesmas, né? Eu acho interessante, mas isso não isenta ninguém. Isso também, ter uma deficiência não indica caráter de ninguém, né? A gente continua tendo que investigar a vida da pessoa, saber sobre a pessoa, conhecer bem as ideias da pessoa, né? Só ter uma deficiência não quer dizer absolutamente nada sobre o caráter dela. Mas eu sempre procurei votar em pessoas que tenham na sua agenda a questão da inclusão social. Sempre procurei candidatos com essa questão na sua própria pauta. E eu acho que um grande problema da pessoa com deficiência é que ela não vota em pessoas com deficiência também. Estou dizendo por experiência própria. Eu já fui candidato a vereador em Santos e tive grande dificuldade de conseguir votos do nosso segmento. Eu não sei, assim, eu não posso lançar um juízo sobre isso. Não sei se você era um bom candidato, não sei se as suas propostas eram boas. Então, assim, não tenho como dizer peremptoriamente que pessoa com deficiência não vota em pessoa com deficiência. Talvez falte, sim, uma consciência maior de representatividade, da importância que a representatividade vai ter lá na ponta. Isso eu tendo a concordar. Mas eu não consigo fechar aí o conceito de que pessoa com deficiência não vota em pessoa com deficiência. Eu acho um pouco amplo demais. Tá certo, vamos voltar um pouquinho lá atrás.
quais foram as dificuldades que você teve quando você iniciou a sua vida escolar? As principais. Todas. E como foi para você superar essas barreiras? Eu tive todas as dificuldades, com requintes de crueldade, porque eu morava numa cidade muito pequena, no interior de Mato Grosso do Sul. Eu morava num bairro periférico, de areia, enfim, não tinha asfalto, minha família era muito pobre, todos os elementos, eu tinha um elemento físico, né? O chegar até a escola era uma complicação absurda, e no momento que não havia transporte escolar, não havia nenhum tipo de consciência nesse sentido. Para você ter uma ideia, eu tive que mudar de escola em dado período, porque as salas mudavam para o segundo andar e não tinha elevador, né? Escola, inclusive, era algo que não existia. As pessoas com deficiência mais severa eram colocadas num cubículo, né, para ficar lá tendo atividades lúdicas. Eu consegui muito fazer uma trajetória escolar porque minha mãe trabalhava na escola. Então, minha mãe encarava tudo, ia, e eu estava junto, né? E claro, assim, você tem algumas características pessoais que te motivam também, né? Eu sempre fui muito curioso, inquieto. Então, não dá para a gente querer tudo do meio, né? A gente também tem que ter coisas nossas nessa trajetória, né? Nem acho que seja um esforço, superação, não acho que seja nada disso, mas acho que a gente precisa ter consciência, né, de que o nosso instrumento é a educação, que o nosso instrumento é a capacitação, né? Sem isso, a gente vai estar sempre na desvantagem, né? Enfim, toda a minha trajetória de educação foi desafiadora, né? Ir para a faculdade, depois eu mudei de cidade, fui sozinho para a capital do estado. Então, você imagina, se você morar no interior, com a proteção da sua família, já é algo desafiador para uma pessoa com deficiência, para um cadeirante. Você ir para uma cidade maior, você dobra as suas questões ali, né? Embora você vá criando outras redes de amigos, você vai conhecendo outras pessoas, você vai se habilitando a ter voz, né, a cobrar, né? Isso ajuda bastante. E qual foi a principal dificuldade na universidade? Olha, eu optei por jornalismo, né? E o jornalismo tem uma ligação com o superpoder, né? O super-homem era jornalista, né? Então, o jornalista tem que correr atrás da notícia, o jornalista tem que voar, tem que não sei o quê, tem que estar em todos os lugares. Tem uma série de conceitos atrás do jornalismo que eles são completamente antagônicos a ter uma deficiência. E eu vou te falar que isso nunca me pegou. Assim, entrava por um ouvido e saía para o outro, né? Nenhum jornalista faz tudo, é capaz de tudo, consegue tudo. Cada jornalista tem uma habilidade. Uns vão falar bem de economia, outros de política, outros vão fazer bem uma rebelião, outros vão cobrir bem um acidente. Então. Agora, a essência, eu posso fazer o que tudo. Se eu tiver condições de chegar até o fato, tá tudo bem. As questões são do meio, não são minhas, não são suas. Mas eu acho que isso, os desafios maiores são foram essas ideias assim sobre o jornalismo que acabavam de alguma maneira respingando em mim, né? Então assim, ele não pode fazer isso, ele não aquilo, né?
Mas não deu muito certo, né? Assim, eu acabei trabalhando na grande imprensa enfim, e tendo alguma repercussão, tendo alguma relevância, né? O que é uma jornada interessante, né? Conta um pouquinho dessa jornada, por favor. Como é que você chegou na grande imprensa? Eu cheguei na grande imprensa porque eu batia nas portas das redações lá de onde eu estava, né, na capital, em Campo Grande, e eu não conseguia emprego. Não dava porque tinha escada, não dava porque, como é que você vai fazer? Não dava, não dava. Eu só tinha não. Agora você imagina a frustração de quem se dedicou, né? Eu era um cara aplicado ali, eu me apaixonei pelo jornalismo, pela comunicação. Então eu falei, bom, eu preciso tentar outros voos aqui. E comecei a fazer os testes para os jornais aqui de São Paulo. E passei, fui passando, fui sendo selecionado. E vim, cara, com a mala e com a coragem e com a cadeira de rodas para São Paulo. E já tô na Folha há 25 anos, né? Trabalho na Folha de São Paulo há 25 anos. Como é que a gente pode falar de acessibilidade considerando a topografia da cidade? Eu acho que a gente pode falar de acessibilidade usando instrumentos da modernidade. Hoje, o que mais existem são tipos de motorização para cadeiras de rodas, veículos adaptados, engenharia que faz com que o terreno seja mais plano. Enfim, cara, as cidades históricas estão criando acessibilidade, cidades históricas do mundo. Eu não estou amenizando. É claro que é mais difícil você ter uma cidade assim, um assado, uma topografia assim, um assado, mas isso que eu acho que assim, a gente já consegue falar com qualquer pessoa no mundo usando um aparelho de telefone, um celular. Sabe, assim, se a gente pensar que uma rua prende alguém, e prende, eu sei que prende, eu sei que limita, mas, cara, a gente precisa. Hoje já existem atalhos, tecnologia, e sempre existiu alguma maneira. Sabe? Mais custosa, mais tudo. Eu não estou isentando o poder público de fazer acessibilidade, não é isso. A acessibilidade é algo que é indispensável para a vida da gente. Mas a gente precisa também ser inquieto. Porque se a gente não é inquieto, a gente vai sempre ficar em casa. A gente vai sempre se conformar que não dá, sabe? E hoje, Bruno, as redes sociais turbinaram os potenciais das pessoas. A gente tem influencers com deficiência que tem milhares de seguidores e que estão fazendo negócios, e que estão fazendo publicidade, que estão ganhando dinheiro, que têm relevância, sabe? Então, hoje, as barreiras físicas, elas nos incomodam, elas nos limitam, mas com bem menos impacto do que foi no passado. Ô Jairo, só para dar um detalhe aqui. Eu diria para você e para quem está me assistindo que aquele fato que você precisa saber chega até você de alguma forma. Só para te ajudar no que você falou lá atrás. Vamos falar de política.
qual é a sua opinião sobre as lideranças e o papel do conselho, dos conselhos municipais da pessoa com deficiência no processo de conquista da nossa cidadania? Olha, eu acho que os conselhos são extremamente importantes. O que acontece ainda hoje, infelizmente, é que há um gap, né? Há uma distância ainda entre as ações do conselho e as pessoas. Pela própria natureza desses conselhos, enfim. Então, assim, as assembleias muitas vezes são presenciais, né? E há uma questão assim que a renovação às vezes é muito difícil, e é difícil porque as pessoas não se apresentam, né? Então fica lá uma pessoa sendo conselheira por anos e anos e anos, e é importante a renovação para que você areje as ideias, né? Para que você traga outras coisas. Mas eu concordo que não dá para a gente criticar sem que haja um movimento claro no sentido dessa renovação, no sentido dessa presença para tomada de decisões, né? O que eu acho como um ponto de sugestão é que esses conselhos poderiam ter mais alcance, né? Estarem mais próximos aí de onde as pessoas estão hoje, para que elas pudessem opinar, para que elas pudessem discordar, eventualmente propor ideias, enfim. Eu no Conselho de Santos, eu tentei sugerir, né? Porque eu fui conselheiro do CONDEF de Santos de 2015 a 2016, 17, não me lembro. Eu dizia que se criasse uma comunicação, uma comissão de comunicação, porque muita coisa que acontece dentro do conselho, a população não sabe. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que não chega, as informações não chegam, as pessoas não sabem o que acontece de fato. Não existe a mesma publicidade, por exemplo, do que as ações da Câmara Municipal, da própria administração pública, né? Então, é um problema bastante nevrálgico. Jairo, vamos lá. Me explica uma coisa. A gente tem coisa para comemorar e para avançar na questão da lei de cotas, certo? Então, me fala um defeito e uma qualidade da lei de cotas, por favor. Olha, uma qualidade da lei de cotas é a óbvia, né? É você ter um mecanismo que obrigue as empresas a terem um percentual de trabalhadores com deficiência. E a lei prevê que esses trabalhadores estejam dissolvidos, né, nos departamentos, não concentrados num ponto ou outro. Acho que isso é algo bastante pertinente. E talvez uma desvantagem, uma crítica à lei de cotas, acho que talvez seja essa que a gente já discutiu aqui. Acho que a lei pode
passar por uma modernização e passar por um escrutínio social já, né? E essa modernização está demorando um pouco para acontecer, a meu ver, né? Para ter uma discussão mais pública e legítima dela, né? Mais uma pergunta para a gente fechar. Qual é a sua opinião sobre as lideranças políticas que hoje a gente tem nos representando a pessoa com deficiência? Difícil essa questão do jornalismo. Mais especificamente, senadores, deputados estaduais. Eu não posso fazer uma análise política, Bruno. Eu não me sinto à vontade de fazer uma análise política dos nossos representantes aqui, porque eu estou, de alguma forma, como jornalista aqui. Não estou como um cidadão que, enfim, posso aí soltar críticas por aqui e por ali em relação a pessoas, né? O que eu posso dizer é que a gente precisa de mais, né? Que a gente tem que se esforçar para ter mais gente qualificada em torno do debate da diversidade da pessoa com deficiência. Mas isso é uma questão também dos partidos políticos, porque precisa haver um secretariado da pessoa com deficiência em cada partido político. Sem dúvida. E os partidos não conseguem, inclusive, ser legítimos com um percentual de mulheres, né? Agora você imagina nós que estamos na rabeira da diversidade, como é que fica essa nossa representatividade? Acho que você lembrou bem desse compromisso que os próprios partidos precisam. Suas considerações finais, Jairo, por favor. Olha, agradeço o espaço, acho que foi uma conversa muito bacana, muito instigante. As pessoas quiserem me seguir aí na outra rede social, é o @assim como VC. E estou lá trocando ideias, falando, questionando esse mundo para que ele seja mais diverso e mais inclusivo a todos. E é isso, obrigado. Espero que tenha te ajudado as pessoas aí a pensar um pouco diferente. Obrigado pela presença, Jairo. Você, como eu disse no começo, você é uma pessoa que eu queria ter trazido há muito mais tempo. Qualquer hora te chamo de volta aí para a gente conversar mais um pouco. Obrigado, Um abraço, obrigado, boa noite. Saudações inclusivas a você. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado, Jairo. Um abraço. Tchau, obrigado, um abraço. O Brasil começou a praticar mais um absurdo contra a pessoa com deficiência. Dessa vez, ele impacta diretamente a autonomia. Ele questiona a capacidade da pessoa com deficiência decidir sobre si mesmo, sobre os seus potenciais. A novidade agora vem da ANAC, que resolveu abrir uma consulta pública que vai até dia 11 de março, para saber se as companhias aéreas podem decidir sobre o embarque de pessoas com deficiência sozinhas ou com acompanhantes nos voos. Então, se a companhia aérea avaliar que é preciso que esse passageiro com deficiência tenha obrigatoriamente um acompanhante, ela vai poder impedir o voo dessa pessoa. E veja como o Brasil é tão antecipado que isso já está acontecendo.
Um casal, nesta semana, foi impedido de fazer um voo para Santa Catarina. O vídeo está circulando aí pelas internets. A principal alegação das companhias é que é preciso que a pessoa com deficiência consiga, por conta própria, se evadir quando houver, por exemplo, uma situação de risco, uma situação de perigo, e que é preciso deixar a aeronave. Bom, fora o meu amigo Fernando Fernandes, que sobrevive na selva com uma cadeira de rodas, toda pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, vai ter algum tipo de dificuldade de sair de uma aeronave pegando fogo, de uma aeronave que faça um pouso de emergência. Bom, mas se a moda pega, a gente vai ter que proibir voos, por exemplo, de atletas com deficiência. Os nossos atletas paralímpicos, por exemplo, não vão poder fazer mais nenhum tipo de competição com companhias aéreas brasileiras. Gente, isso é um absurdo, isso é grotesco, isso não existe nas grandes companhias aéreas do mundo. Eu já fiz voo sozinho para várias partes da Europa, para os Estados Unidos, e nunca uma companhia aérea veio me questionar se eu poderia ou não sair correndo se um avião tivesse algum tipo de problema. Eu avalio que há uma inoperância absurda do governo brasileiro, da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que não se manifesta antes desses absurdos acontecerem. Não tem que ter consulta pública, minha gente. Isso fere a autonomia da pessoa com deficiência. Se eu consigo comprar uma passagem aérea, se eu vou lá e marco o que eu necessito ou não, eu decido se eu preciso de um acompanhante ou não para viajar. Se a pessoa lá que recebe a minha passagem, esse aqui tem cara de que vai dar um trabalho, então vamos proibir. Acho que a gente precisa se unir muito para que a gente combata firmemente esse capacitismo. Olá, queridos, olá, queridas. Bem-vindos a um canal de jornalismo e entretenimento, um jornal meio quinta série, meio sério, que tem jornalismo investigativo e principalmente independente, certo? Aqui não tem chefia, aqui ninguém decide o que eu posso ou não posso fazer, exceto vocês, né? Por isso que eu peço para vocês se inscreverem no canal, mas antes eu vou mostrar aqui sobre o que vou falar hoje. Gente, um fenômeno social, que eu vou explicar aqui para vocês. Eu estou usando a palavra lacrador, mas na verdade seria um título muito grande, né? Empresas demitem pessoas que fazem parte de seus núcleos e departamentos de diversidade e inclusão. Vejam, isso começou há 10 anos, né? Aquilo que a gente chama, vocês já devem ter visto, né? As empresas investem ou agem de forma ESG. Vocês já viram essa sigla em algum lugar, né? Environmental Social Governance. E significa, né? Ambiente, meio ambiente, né? Preservar o meio ambiente, tal da pegada de carbono, cuidado social, que seria a inclusão, né? De negros, pobres, trans, minorias, né? Dentro da empresa, e ter uma governança, né? A administração voltada para isso. Dentro disso aí, do ESG, ou ESG, como se pronuncia, você tem aquilo que é o pessoal da diversidade, que tem na Globo, que tem em outros lugares, que a gente apelidou, né, de lacração, a turma da lacração. Porque é um pessoal, já vamos falar sobre isso, que está acontecendo um fenômeno. Então, essas empresas que começaram a investir milhões nesses departamentos, né, começaram a mesma coisa da Globo, né? Isso que acontece na Globo, de você olhar na novela e sempre ter ali mais ou menos 50% de negros, 50% de brancos, de ter sempre um núcleo gay, né, um trans, alguma coisa assim. Tudo isso faz parte desse departamento, né, que chama Departamento DI, né, Igualdade. Departamento de Igualdade e Inclusão, alguma coisa. Tem isso dentro da Globo. Então, agora, por exemplo, eles deixavam, né, recentemente, uma executiva negra que cuidava disso. Agora ela foi promovida, a outra entra lá no lugar dela, e é mais ou menos isso. Eles ficam meio que controlando por exemplo, quando tem um aumento, quando tem uma promoção, então aí entra em campo esses departamentos, né? Eu já pedi para vocês se inscreverem no canal, porque não é fácil ficar fazendo essas matérias. Vocês só vão ver isso aqui quase, viu? De jornalista que não faz parte aí dos grandes veículos, gente.
e que não é militante de ninguém, vai ser muito difícil vocês verem cuidar disso. Então eu chamei de lacrador porque é esse pessoal da lacração, né? O pessoal que está sempre aí, né? Tá fazendo um monte de coisa. Então, o que aconteceu com esse fenômeno? A semana passada, a nossa Microsoft anunciou o fechamento desse departamento dela, né? Ela disse, ó, o comunicado, deixa eu ler para vocês. Ela chama DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. Então, ela dispensou todo mundo disso. Abre aspas. O assunto não é mais crítico para os negócios como era em 2020. Nosso foco na diversidade e inclusão é inabalável e seguimos firmes nas nossas expectativas, priorizando a responsabilização e o foco nesse trabalho. Só que não foi só a Microsoft, né? Para quem não sabe, outras empresas estão fazendo o mesmo, como por exemplo, Twitter. Tinha acho que 30 pessoas nessa área dentro da empresa Twitter. Elon Musk diminuiu para 2. O Zoom, essa empresa aí, também dispensou. A Amazon está diminuindo paulatinamente esse tipo de coisa, né? Essa inclusão eu já vou explicar para vocês por quê. O Facebook, né? A Meta. E eu vou dizer para vocês por quê, antes dando o velho exemplo que eu já dei, gente, várias vezes, da Disney, certo? A gente tem que falar da Disney. Pois é, vamos lá, Disney. Todo mundo sabe que a Disney é a campeã desse tipo de atitude, né? Lacração. Chegou ao ponto dela se intrometer numa lei da Flórida no ano passado, porque o governador lá é outra coisa, sabe? Educação, você não cria normas nacionais. Cada estado, em tese, pode criar suas normas. E lá o governador da Flórida falou, emitiram uma lei lá com a ajuda do partido dele, para não levar para as crianças discussões sobre gênero, trans, hétero, gay, nada, dentro das escolas até os 8 anos de idade. Depois dos 8, pode. Pronto. Falou isso, todos os funcionários da Disney, né, que é um pessoal super militante, começaram a bombardear essa lei que tinha sido aprovada lá, né. Que aconteceu? Bombardearam tanto que, ora, o governo da Flórida falou assim: "Então, estamos retirando os direitos da Disney sobre a área em volta do parque", porque existe um acordo lá de 215 anos, desde que existe a Walt Disney, né, que como o parque é gigantesco, o governo cedeu assim o direito da Disney mexer ali com pavimentação, com estrada que leva até o parque. Dizem que no total dá quase 100 quilômetros. Então sempre o governo deixou lá. Já que começaram a atacar muito o governo falou assim: então tá bom, então acabou, a gente está tirando de vocês, não pode mais mexer no negócio do parque. E aí o Bob Iger, que é o CEO, voltou atrás, né? Eles voltaram atrás e pararam. Mas a gente sabe que não iam perder isso daí por causa disso. E é meio hipócrita tudo isso, porque, por exemplo, não tem parada gay na Disney. Tem o dia gay, né? O Gay Day, alguma coisa assim, mas não tem parada gay lá dentro também, né? Então vocês vejam onde eles se metem. E aí a gente sabe que eles estão tendo prejuízo miserável ano passado com o filme As Marvels, né, que não deu nada de audiência. Pela primeira vez na história, a Disney não revelou bilheteria, porque foi muito ruim, né? Muito ruim a bilheteria, por causa do quê? Fazer um filme só com mulheres, né? Tem que forçar. Já contei para vocês que eu assisti um filme uma vez, que toda a Revolução Francesa, eles reescrevem a história. Toda a Revolução Francesa foi feita por mulheres. Mal citava Robespierre. Era um negócio absurdo. E agora ia passar esse ano, ia estrear também Branca de Neve da Disney, adiaram para 2025, março de 2025, que pegam a Raquel Zegler, que é uma atriz definitivamente não é branca, para interpretar Branca de Neve. Ou a Pequena Sereia, né, negra também,
sendo que embaixo d'água não tem desenvolvimento de melatonina. Então, perder o senso, né? Esse senso, essa briga, né? Ó, Branca de Neve, eu sempre mostro, não vai ter anões, né? Tem que ter representatividade, e tudo isso cansou. E o que acontece nas empresas, gente, é que esses setores aí da diversidade, da EI, se tornaram em algumas empresas absolutamente ditatoriais, igual o que está acontecendo nas redes sociais. Eles entraram, as empresas criam isso para criar um equilíbrio e simplesmente muitas empresas, aí eu sei que aconteceu na Microsoft, aconteceu em algumas empresas de mídia, eles passaram a agir, assim, esses grupos começaram a exigir em todos os cargos possíveis pessoas das minorias, que chamam minorias, né? E então eu não acho que eu, se eu fosse empresário, eu ia querer manter um departamento que atrapalha a minha vida. Porque a empresa tem responsabilidade social, tem que ter, né? Tem que ter história, não poluir, né? Ter diversidade, de fato. Agora, quando você começa a impor a contratação de uma pessoa por causa da cor dela, ou por causa do gênero, a empresa não é obrigada, ela não é nenhuma ONG para fazer isso. E é isso que estava acontecendo e está acontecendo em muitas empresas, porque isso se tornou, gente, uma ditadura, é uma ditadura. Então, até ela foi cancelada aqui, né, a menina Janaína Xavier, do Sport TV, porque ela falou que ela saiu, né, porque ela não falou que ela era linda, ela falou assim, alguém falou para ela, pô, você é muito bonita, né? O que você está fazendo aqui? Porque a opção da Globo agora é colocar mais negras, mais gordinhas, né? Mais gordinhos, o que é mentira, porque você não vê gordinho no jornalismo, ponto. Né? Nem trans você não vê no jornalismo. E aí, esse tipo de coisa começa a se tornar uma obrigação e começa a atrapalhar a empresa, né? Porque, veja, eu sempre dou exemplo do meu amigo, lançou um site há alguns anos, sabe? 1 ano de planejamento, gastar dinheiro, comprar marca, fazer treinamento, fazer contratação, sabe? Ficou 1 ano fazendo contratação, pagando design, webmaster, programador, sabe? Investindo uma puta grana dele. No dia que sai o site, todo feliz, põe uma foto na rede social aí do site dele e destroem o site, porque não tinha nenhuma negra e nenhum negro. O cara deixou aberto 1 ano, fez teste, mais de 100 testes para contratar a equipe, mas como não tinha negro, vamos cancelar o site. Mas o que é isso, gente? O que é isso? Né? Qual é o próximo passo? Qual é? Se eu montar uma banda, tem que ter um negro. Se eu fizer um grupo de estudo, tem que ter um trans. Sabe? Se tornou uma ditadura. E as empresas perceberam isso, porque elas estão tendo prejuízo. Porque em algum momento fica ali a disputa, né? Entre, sei lá, um funcionário já tem assim, entre mulher e homem, se forem iguaizinhos, mulher ganha. Se for um negro e um branco, se for igualzinho, o negro ganha. Agora, o problema nas empresas é que não era mais assim. Já tinha funcionários que definitivamente não eram qualificados ou não estavam à altura, né, daquele, tinha outras pessoas mais bem qualificadas, e os grupos aí da lacração ficavam empurrando, não, tem que ser ele, não, tem que ser ele. Então, ninguém enxerga as coisas, né, porque dentro das empresas, eu já falei 1000 vezes, essa diversidade existe, né, principalmente em quem ganha a PLR, né, os maiores salários, quase não tem negro. Então é isso. Finalmente, isso volta, né? Uma coisa que o doutor Felipe Oliveira, meu advogado, falou, que eu ouvi a doutora Rafaela Filter também falou aqui na live, que é o pêndulo voltando para o tipo de equilíbrio. Porque, vocês vejam, são tão fanáticos, agiram tanto como uma seita, né? Forçando, obrigando as pessoas, cancelando, humilhando, linchando no mundo digital, que ninguém aguenta mais e simplesmente vão perder espaço agora. Vão ter o espaço, espero que tenha, né? Porque sobre alguma coisa de legado disso daí, mas boa parte perdeu a mão completamente, querer obrigar a empresa a contratar uma pessoa por causa do gênero. Eu já contei para vocês um exemplo prático. O UOL, em 2018, 17 e 18, abriu na redação 2 vagas que eram
preferenciais para trans e para, não sei mais como se fala, não pode falar índio, indígena, nativos brasileiros. Abriram 2 vagas lá e simplesmente não conseguiram preencher a vaga, né? Porque não é assim que se preenche vaga. Se você tem um veículo de comunicação, o que você quer? Que a pessoa seja honesta, que ela seja transparente. Hoje eu sei que não é fácil, né? Que faça uma boa reportagem, que ouça os 2 lados, que escreva bem e saiba retratar a realidade. Não é o gênero que vai trazer isso junto de bagagem com a pessoa. Agora, se você achar, você faz teste, você não vai bloquear a pessoa porque ela é de um gênero ou de outro. Dane-se. Não vai bloquear se ela é negra, se é branca, se é da Palestina, se é judeu, não interessa. Você precisa fazer uma contratação que seja melhor para você, né? Senão, você monta uma ONG. Tá bom, gente? É isso, uma mudança de comportamento muito interessante. Tá bom? Beijo do Ogro. Eu volto de segunda a sexta, 10 horas, o Jornal dos Feltrinos. Beijo.